Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui agradecido ao nosso Deus, ao nosso Criador, né? Por todos os momentos que Ele tem nos concedido e Ele tem nos privilegiado, né? Com essa bênção. Há momentos na minha vida que eu começo a analisar tudo aquilo que os momentos, né, que eu passei durante o período que eu vivi na religião, durante o período que eu vivi, né, com os olhos vendados, não é? Que não era capaz de enxergar, espiritualmente falando, um palmo à frente do meu nariz. Só que quando a pessoa tem interesse por um assunto, por uma questão, e ele vai a fundo, ele acaba descobrindo a realidade. Às vezes eu me deparava com situações em que, após o término de alguns cultos que eu participava, já fui dirigente, né, de congregações, fui dirigente de sedes, né, e sempre tinha uma coisa que me batia na minha mente. Eu ficava prestando atenção muito nos detalhes da Bíblia, no que diz respeito à sua historicidade e a falta de respeito ao contexto em que a gente estava lendo certas passagens. E a partir do momento que eu comecei a entender melhor a palavra, eu mesmo comecei a fazer perguntas para mim mesmo. E eu me perguntava, o que quer dizer essa passagem? Eu sendo dirigente de igreja, e eu me perguntava, o que quer dizer essa passagem? Que história é essa aqui? E depois, o, a entidade, o projeto, né? Não sei se eu posso chamar projeto. Melhor, a instituição ao qual eu pertenço, eu tive que fazer algumas atualizações sobre o português. E eu me deparei, a partir daí, numa coisa mais importante ainda: respeitar os tempos verbais, as colocações verbais, a estrutura da Bíblia no que diz respeito à sua história. Porque a Bíblia, ela tem nisso 66 livros, cada qual tem uma sua história, né? E nós temos as epístolas de Paulo, que ele foi o próprio remetente, mas ela tinha os seus destinatários. Hoje, muitos lugares desses nem existem mais, inclusive as 7 igrejas da Ásia. Já é uma questão para você fazer perguntas. Você poderia perguntar assim, como que as 7 igrejas da Ásia não existem mais e como que num futuro, que ninguém sabe quando, ela poderia ser testemunha do juízo de Deus sobre toda a terra. Se fosse assim, e não teria mais as testemunhas de Apocalipse com o que diz respeito
as 7 igrejas da Ásia? Porque as 7 igrejas da Ásia, ela serviu como testemunhas do juízo de Deus contra Israel. Porque todo tribunal tem que ter um juiz, que era o Criador. Todo tribunal tem que haver um cenário, uma plateia, tem que haver o advogado de defesa, tem que haver também, não é, a questão, né, aquele cenário ali. Então, o povo de Israel era os acusados ali. E a sentença já tinha sido batida. Eu falei em advogado de defesa, mas eu extrapolei. Nesse caso do juízo de Deus, não tinha advogado de defesa, não. Porque já era uma sentença. A sentença era para ser cumprida. Durante muito tempo, no Velho Testamento, houve vários advogados de defesa contra a nação de Israel, que eram os profetas de Deus. Você lembra que sempre os profetas, quando Deus trazia uma, vamos dizer assim, Deus trazia sempre um castigo para o povo de Israel. Mas às vezes os próprios profetas, inclusive Moisés, como legislador, às vezes ele interferiu, não é? Em muitas coisas que Deus ia fazer contra Israel, Moisés interferiu. Aí nós vemos o profeta Isaías, nós vemos Jeremias, nós vemos o próprio profeta Ezequiel, não é? No profeta Ezequiel, ali no capítulo 14, não é? Você vai ver Ezequiel quase interferindo na sentença que Deus tinha trazido para Israel. Então, no Velho Testamento, a gente vê vários advogados de defesa, não é, que seriam os profetas que interferiram em muitas coisas que Deus queria fazer. Então, quando chegou no livro de Apocalipse, eu comecei a estudar o livro de Apocalipse e procurei entender melhor a partir do Evangelho Eterno, não é? E realmente o entendimento chegou. E eu comecei a pensar, por que Evangelho Eterno? Por que juízo de Deus contra Israel? Por que 7 anjos? Por que 7 trombetas? Por que 7 selos? Por que 7 pragas? E eu comecei a estudar e a pesquisar. Porque cada selo era uma fase, não é? Dos acontecimentos do juízo. Cada trombeta era uma fase, não é? Determinação. 7 anjos, cada anjo com suas funções. E as 7 últimas pragas dali do livro de Apocalipse também era, não é? Fases que o período do juízo passou. Mas sabe o que mais me chamou a atenção, meus queridos? É na 7ª trombeta. Agora, eu quero que você acompanhe comigo. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Quer entender o juízo de Deus contra Israel? Aqui, ó, sem Apocalipse. Você estuda todo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Paulo, aqui nesse capítulo, está relatando tudo o que aconteceria no juízo durante a grande tribulação. Porque tudo que está no capítulo 15 de 1 Coríntios, isso aqui, queridos, era para acontecer durante o juízo. Paulo não chegou no juízo, mas Paulo anteveu o que iria acontecer durante o juízo. Por isso que Paulo tinha vontade imensa de alcançar o juízo e chegar do outro lado. Qual é o outro lado que Paulo queria chegar? No Evangelho Eterno. Por quê? O Evangelho Eterno seria o reino de Deus estabelecido de uma vez por todas. Você acha que se Paulo tivesse vivo durante
o período do pós-juízo, Paulo continuaria pregando algum tipo de evangelho? Não, e eu vou te mostrar. Por que que Paulo não continuaria pregando evangelho nenhum? Porque em 2 Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 5, ele diz que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Até aí, não fala nada, né? Mas olha o que ele diz continuando. Ele diz assim: desde agora, só estou esperando a coroa que está reservada para mim, que é a coroa da justiça. E em que período Paulo alcançaria ou ele ganharia a coroa da justiça? Primeiro eu tenho que explicar para você o que é coroa de justiça, né? Coroa de justiça era o reconhecimento pelo trabalho feito. Então Paulo esperava sim o juízo de Deus. Outra coisa, por que que Paulo esperava o juízo acontecer? 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 51, a partir do 51, ele diz assim, ó: eis que vos digo um mistério. Prestem atenção. Na verdade, nem todos dormiremos. Tá vendo esse dormiremos que ele usa aqui? Esse dormiremos é um verbo possessivo, transitivo, do plural. Ele aqui inclui aqui um grupo de pessoas ao qual ele também está inserido. Ele disse assim, ó: mas todos seremos. Tá vendo esse seremos? Outro transitivo do plural. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Por que ele fala a última? Por que ele não fala a primeira? Porque a primeira era ainda o início da grande tribulação. A segunda também era o andar da carruagem. A terceira, da mesma forma. Quarta, quinta, sexta, da mesma forma. Mas ele sabia que a última trombeta era o clímax. Era o final do juízo de Deus, onde algo aconteceria. Quando tocasse a última trombeta, o que iria acontecer? Paulo disse assim, ó: pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Você sabe o que é essa ressurgir incorruptível? Paulo não disse ressuscitar incorruptível. Ele diz ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Você sabe por quê? Porque o corpo incorruptível não é um corpo físico, é um corpo espiritual. O corpo transformado, que Paulo disse que ele também seria, era uma transformação da metanoia, da mente. Era uma transformação que poucos entenderiam. Aí, continuando, para provar a você que Paulo esperava o juízo de Deus, sim. Aí o verso 54. Quando isto que é corruptível, ele fala do corpo físico, se revestir da incorruptibilidade, o espiritual, e isto que é mortal, o corpo físico, se revestir da imortalidade, então, olha esse então aqui. É um advérbio. Então, ou seja, a partir daí, só a partir desse momento, esse verbo aqui, então, quer dizer isso. Então, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na sua vitória.
Paulo esperava ou não o juízo de Deus? Sabe lá por que, cargas d'água, que Paulo não alcançou o juízo? Se tudo que acontece aqui é permissão de Deus, então foi permissão de Deus que ele não sobrevivesse até o juízo. Agora, o importante disso aqui, tragada foi a morte na sua vitória, é o que está em Hebreus capítulo 2, o versículo 14 e 15. Que a morte e o imperador da morte, que seria o diabo, a lei de Moisés, foi crucificado na cruz, foi tragado ali na cruz. Aí ele diz assim, um deboche, né? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Você sabe o que é arguilhão, né? Aquele elo de corrente. Arguilhão é isso, ó, aquele elo. Onde está, ó morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte era o quê? Paulo mesmo vai dizer, ó. Então, Paulo diz, onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Aí Paulo diz, ora, o arguilhão da morte era, aqui, o era na época que foi escrito, mas eu estou há 2000 anos depois disso aqui, então a colocação, o tempo verbal, melhor, é passado. O arguilhão da morte era o pecado. E a força do pecado era a lei. Como a lei foi extinta, dá para você acreditar agora? Por que pecado não existe mais? O arguilhão da morte era o pecado. E a força do pecado era a lei. Não havendo lei, não existe mais pecado, muito menos força de pecado. Paulo esperava o juízo para receber a recompensa do que ele tinha feito. E o que ele tinha feito, Alberto? Pregado o evangelho da graça nos 4 cantos da terra, do jeito que ele disse em Colossenses 1 e 23 e Romanos 10, 17 e 18. Metanoia é isso. É você entender o evangelho eterno na visão bíblica e não na visão dos pastores e doutores, entre aspas. Tchau.